Então vamos fazer a nossa prece? É com você. Vamos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso irmão Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e agradecer primeiramente pelo dom da vida, que é o dom mais importante que Deus nos oferece. Mais uma vez estamos aqui para sermos um instrumento da comunicação da espiritualidade amiga, através da palestra que vamos proferir logo em seguida. Que os amigos espirituais possam conectar nossas mentes e nossos corações e, principalmente, através dos ensinamentos e dos assuntos que nós vamos tratar hoje, possam ampliar as nossas consciências, de forma que a nossa reforma íntima também possa se desenvolver na prática. Que toda a espiritualidade possa continuar nos motivando e dando-nos a disposição para nos colocarmos em prol do Cristo, em prol da falange de Maria, em prol do plano divino e amoroso do nosso Pai maior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui, não ao vivo, né, como já foi falado, a gente está gravando esse programa, mas com certeza meu coração, meus sentimentos, meus pensamentos estão aí abraçando a todos. Mais uma vez eu quero agradecer o convite da casa, Sementes de Luz, né? Nós já temos uma parceria aí de alguns anos. E hoje a gente trouxe um tema em um formato aqui bem interessante, bem diferente. Eu conversando aí com o nosso grande amigo Benji, que conheci recentemente, e já teve uma química espiritual aqui entre a gente. Nós vamos fazer a palestra de hoje num formato tipo pinga-luz. O nosso tema hoje é a fé prática, né? A gente vai se aprofundar nesse conceito de fé prática. E por que a gente está trazendo, né? Primeiramente, a gravação e não o ao vivo. Eu tenho um projeto social, acho que já comentei algumas palestras aqui, esse projeto social ele ocorre durante a madrugada. E hoje, sábado, né? Nós estamos aí às 7 da noite, daqui a pouco a gente se junta com a equipe, 9h30 da noite, e a gente só retorna lá para as 4h30 da manhã, então ficaria impossibilitado de estar com vocês amanhã, ou seja, hoje, agora, né, às 10h30. E aí por isso a gente optou pela gravação, né? Mas com certeza vai ser tão proveitoso quanto se nós estivéssemos ao vivo. Então, vamos trabalhar. A gente combinou aí, eu e o Benja, para ele ter algumas perguntas e curiosidades sobre fé prática, né? A gente vai fazer um bate-bola aqui muito para refletir sobre o que é fé teórica e o que é fé prática. E como elas se complementam ou limitam uma a outra, né? Porque se a gente fica somente na fé teórica, a gente limita a fé prática. E a gente precisa desenvolvê-la. Então hoje a gente vai refletir justamente sobre isso. Nosso amigo Benja aí vai começar aí com as nossas perguntas. Então, bom dia, bom dia, bom dia a todos da Casa Fraterna Sementes de Luz. É um dia muito especial, nós estamos iniciando pela primeira vez, né, as palestras de domingo, às 10h30 da manhã. E quem está inaugurando é o nosso irmão Pedro Paulo, um coração grande aqui, que nos fez esse favor de poder gravar para a gente. E nós ficamos muito felizes, Pedro. Muito obrigado. E como a gente tinha conversado antes, fizemos algumas perguntas, tá? Essas perguntas, não sei se está da forma que dentro do contexto, mas vamos tentar enquadrar e que você possa responder para a gente nessa característica do pinga-luz, né? E lá vamos para a nossa primeira pergunta do nosso tema de hoje. A pergunta é: o que são a fé prática e a fé teórica? Então, essa é a primeira pergunta. E como viver a fé raciocinada nos dias de hoje, Pedro? Você poderia explicar para a gente? Vamos lá. A fé teórica é o conceito primordial da aquisição de um conhecimento, seja ele qual for, que a gente faz a partir da compreensão cognitiva, né? Ou seja, através do pensamento, através da reflexão, do raciocínio lógico.
a gente vai adquirindo qualquer tipo de conhecimento através desse processo teórico, cognitivo, né? Então, quando a gente começa a entender sobre o conceito de fé, prioritariamente a gente faz isso através do nosso pensamento, da captação do pensamento. A partir do momento em que a gente vai alargando os nossos conhecimentos sobre a questão da fé, é óbvio que a nossa consciência e o nosso arcabouço teórico ele vai se tornando maior. Porém, como todo conhecimento, a gente tem primeiro a aquisição teórica e depois a gente desenvolve a prática, né? Por mais que não seja um conhecimento formal, acadêmico, aprendido, às vezes um conhecimento no senso comum, no dia a dia, mas ele primeiro se dá a nível de pensamento e depois a gente vai para a prática. Então, a fé teórica é a aquisição dos conhecimentos de como eu vou estabelecer um pilar da minha inteligência espiritual, que é a fé, né? E aí nós estamos falando do ponto de vista da fé religiosa, né? Da fé espiritualista, da fé que nos liga ao sagrado, né? A um poder superior, a um ente superior, que vai desenvolver um sustentáculo, né? Para as outras dimensões da nossa vida. Só que essa fé, como todo conhecimento, se eu mantenho apenas do ponto de vista teórico, ela fica limitada. E aí é quando eu tenho que disparar o segundo estágio desse conhecimento, que é exatamente o pragmatismo ou a aplicabilidade dessa teoria, desses conhecimentos no dia a dia, na minha conduta, né? E nós temos aí, às vezes, vários desafios quando se fala de fé. Esses desafios, eles ocorrem há muito tempo com a humanidade. Se a gente for relembrar aqui daquela passagem de Cristo, quando ele estava no barco com os apóstolos e começa a ter uma tempestade muito grande, e aí os apóstolos todos ficam aflitos, né? E ele lá sereno, tranquilo, né? Ou pelo menos equilibrado. E aí os apóstolos chegam para ele: mestre, por que você está assim? Nós não vamos virar. E ele vira para ele e diz que eles são homens de pouca fé, né? Que é para eles se acalmarem, né? Que a tempestade vem, mas depois ela passa e vem a bonança e tudo mais. Então, ali, Cristo, como sempre, em toda a sua trajetória, ele traz o conhecimento teórico, mas ele traz a postura prática de uma fé, né? Ele traz o comportamento, ele não traz só a narrativa, ele Então, na traz um realidade, Pedro, posicionamento. então, na realidade, estou aproveitando que entrou na parte da fé. Então, nós temos uma pergunta: que direção devemos dar à fé? A fé pode ser aprendida? Fé tem a ver com confiança? Total, total, né? Porque quando eu tô desenvolvendo uma fé, seja em algo ou seja em alguém, eu estou acreditando que eu vou ter uma contrapartida, ou seja, que eu vou aquilo que eu acredito de alguma maneira vai me sustentar, vai me amparar, vai contribuir para a minha vida, né? E isso eu também aprendo, eu desenvolvo. Aos poucos eu vou, né, percebendo. Tanto que muitos dos nossos irmãos, que nós às vezes denominamos de espíritos trevosos, ou espíritos malignos, ou espíritos que ainda estão nas sombras, eles estão ali porque eles ainda não aprenderam uma fé num Deus amoroso, né, caridoso, justo, e eles ficam ali num processo da ignorância. A ignorância é exatamente o quê? A falta do conhecimento. E quando eu conheço, eu aprendo. Por isso que a orientação dos espíritos é sempre no sentido da gente se instruir, né? Da gente aprender. Por quê? Porque muita coisa a gente não sabe. E muita coisa que a gente sabe, a gente ignora, esquece, ainda está condicionado numa ignorância, rejeita, né? Então, esse aprendizado da fé, sim, ele ocorre. A gente tem aquela parábola lá do grão de mostarda, né? Que Cristo fala que a gente pode começar bem pequenininho, acreditando em alguma coisa. E com o tempo, isso vai germinando, essa semente vai germinando dentro da gente, e a gente vai tendo uma robustez, uma segurança maior em relação a esse processo. Então, a gente aprende, sim, a gente consegue direcionar isso para os nossos comportamentos
e para as nossas atitudes. E isso é importantíssimo, né? Você falou sobre o medo, né? Então, por exemplo, nós temos uma pergunta aqui: como o medo egocêntrico afeta a minha fé na hora da prática? Exatamente. O medo e a ignorância, eles andam juntos, né? Isso é um processo que, se a gente for olhar em termos de educação e de controle e poder, o medo sempre está ali entremeado. Por quê? Porque o medo ele está baseado principalmente num processo instintivo nosso, primitivo, de fugir ou lutar. Tá? Quando o medo é maior, normalmente eu não luto. Eu fujo, eu recuo. Né? Por exemplo, se chega lá sei lá, um bicho que eu posso dominar, eu vou lá e vou contra ele. Agora eu fui na casa de uma amiga minha e tinha um cachorrinho daqueles pequenininhos assim, bem. E o cachorrinho veio com tudo para cima de mim. A boca do cachorro, se abrisse, dá metade da minha batata. Eu digo, ele não tem o que fazer comigo. Né? E eu fiquei lá só olhando para ele, tentando, né, acariciar, eu não tinha medo dele. Mas se viesse um cachorrão grandão com uma boca grandona, eu ia fugir, eu não ia enfrentar. Correto. Né? Então o medo, ele faz com que a gente sempre se esquive. Seja de uma ameaça real, ou seja de algo que eu desconheço, que eu ainda não vivenciei. E aí eu fico inseguro, aí eu não vou. O medo egocêntrico que está nessa pergunta, esse termo, ele quer dizer o quê? O que é medo egocêntrico? É quando eu fico com medo de não conquistar algo que eu quero ou de perder algo que eu possuo. Então é assim, o cabra é liso, não tem dinheiro. Aí ele fica pensando assim, pô, um dia eu quero ter dinheiro, mas será que eu vou conseguir? Né? E ele fica com medo, ele fica pensando, pô, mas será que um dia, e se eu conseguir? Se eu não... Aí ele trabalha, estuda, aí ele consegue o dinheiro. Aí ele vira avarento. Aí ele fica com medo de perder o dinheiro que ele conseguiu. Ele vai sofrer de outro jeito. Ele vai dizer, e se eu perder meu dinheiro? E se eu ficar pobre? Então, primeiro era porque não tinha. Depois é porque tem e tem medo de perder. Então, esse medo egocêntrico que gera ansiedade, que gera uma necessidade da gente estar controlando tudo e todos, ele dificilmente faz com que a gente desenvolva uma fé prática. Por quê? Porque eu sempre vou ficar dependendo do meu intelecto, dos meus recursos físicos. Eu vou ficar muito paupado somente do ponto de vista material. E, voltando à pergunta anterior, que você falou sobre confiança, quando a gente fala de fé prática, a gente está falando de uma questão de confiança. Eu vou confiar em alguma coisa, eu vou confiar em alguém que vai me trazer um retorno. Se eu tenho medo, se eu fico achando o tempo todo que eu não vou conseguir, ou então se eu conseguir eu vou perder, ou então eu não tenho ninguém que possa me sustentar, que possa estar na minha retaguarda, eu dificilmente desenvolvo uma fé prática. Eu posso até falar que, por exemplo, eu acredito em Deus, mas Deus está lá, mas aqui quem tem que resolver sou eu. Que é a postura de muita gente. Né? Então, na realidade, vamos dizer assim, essa interferência que eu mesmo provoco vai gerar um afastamento junto a Deus, vamos dizer assim. Então, Sim. aproveitando o seu contexto, tem aqui uma outra pergunta: se a qualidade do meu relacionamento com Deus afeta a praticidade da minha fé? Perfeito. Eu adoro falar disso. Por quê? Porque essa pergunta ela vai nos levar a uma autoanálise, ela vai levar a uma DR com Deus. Só que a DR é mais da minha parte, porque Deus é perfeito. Deus não precisa discutir a relação com nenhum de nós. Ele já fez o plano dele, as leis dele, o amor dele, está tudo certo, está tudo suave, né, e favorável, e a gente é que tem que se enquadrar nisso. O problema é a minha relação com Deus. E aí, existem 5 tipos de relações equivocadas com Deus, que afetam o meu relacionamento e afetam a minha fé prática. Vamos lá. Primeiro, é quando eu começo a ser indiferente a Deus. Eu acredito em Deus, mas eu começo a acreditar que o meu sucesso material,
Ou então o meu sucesso físico, né? Eu tenho saúde, eu tenho conta, tenho dinheiro no banco, né? Estou tranquilo aqui. E eu começo a ser indiferente com Deus. Tipo assim, Deus é um pano de fundo só lá atrás. De vez em quando eu vou no centro, de vez em quando eu vou na missa, de vez em quando eu vou no culto, tenho as imagens, faço meus rituais, mas o foco, o tesouro que Jesus fala, né? Onde está seu tesouro, está seu coração. O meu tesouro não está em Deus, o meu tesouro está nas minhas coisas materiais. E aí eu termino sendo indiferente. Segundo comportamento equivocado com Deus, quando eu me acho autossuficiente. E aí eu começo a ser semideus. Por quê? Eu começo a acreditar que o meu cérebro é que resolve todas as coisas. Que todas as ideias, todos os insights, tudo que eu processo na minha mente é meu. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com intuição. É porque eu sou inteligente. É porque eu estudei. E aí eu começo a flutuar sobre as outras pessoas. E eu começo a me colocar como semideus. Aí eu entro no processo do controle. Eu começo a achar que o meu intelecto, que a ciência por si só, ela resolve tudo. E não é assim. Né? Até porque nós sabemos, e o Evangelho, a doutrina espírita vem aí fantasticamente falando das duas asas. Uma é o intelecto, outra é a humildade. Eu posso desenvolver meu intelecto desde que a humildade controle ele. Porque se eu coloco o meu intelecto acima da humildade, lascou. Correto? Porque eu mudo, eu inverto a ordem das coisas. Primeiro que a humildade é a porta para toda a minha conexão espiritual. Porque como que eu vou considerar que existe um ser maior, né, um poder superior a mim, se eu não tiver humildade? Eu não faço isso. Eu vou me colocar sempre acima. Né? Então a humildade, ela serve para me aprender, ela serve para me servir, ela serve para me reconhecer meus erros, ela serve para me arrepender, ela serve para uma série de coisas. Que o intelecto sozinho ele não tem essa capacidade, porque o intelecto é processamento. O intelecto não tem discernimento. O discernimento é do espírito. E baseado se ele tem um código moral por trás disso, ele discerne baseado na humildade, na espiritualidade. Se esse código moral está enfraquecido, ele vai decidir, ele vai mandar o cérebro dele funcionar baseado na materialidade. Né? É quando a gente começa a tomar as decisões da vida baseado somente no que a gente toca, no que a gente sente, no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente cheira. Né? Então, a autossuficiência. Terceiro tipo de relacionamento equivocado com Deus, o rebelde. A gente faz de Deus um Papai Noel. Né? A gente manda uma cartinha para ele, com a lista, tudinho. Papai Noel, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E aí, como é que a gente ensina quando uma criança faz a cartinha, né? Nós passamos por isso. Diz assim, meu filho, coloque lá que você é bonzinho, porque Papai Noel só dá presente para quem é bonzinho. E a gente bota lá, a gente mente, porque a gente não é bonzinho o tempo todo, mas a gente bota, fui uma criança boa, ajudei meus pais, não xinguei ninguém, não tive raiva, não tive nada, e manda para Papai do Céu. Só que o que acontece? No Papai Noel, a gente tem algumas coisas aí que eu acho que um dia vai melhorar isso. A gente manda fazer a carta, faz o pedido que você quiser. A gente fala que é bonzinho, mas não é. E no final das contas, o que acontece? A gente ganha o presente. E aí a gente valida, primeiro, uma relação de que o Papai Noel me serve. Segundo, de que não importa o que eu fiz, eu vou ganhar presente. Basta mandar carta. E aí entra a questão das promessas, né? Dos pedidos. Do pedir obtereis, que está lá na Bíblia, está no Evangelho, mas tem suas considerações, mas a gente ignora isso. Só que aí o que acontece? Nas leis naturais de Deus, que ele não derroga em função de cada um, mas sim do seu processo, às vezes não vem o presente. E a gente se rebela. Às vezes, ao invés de vir o presente, vem uma serpente, vem dor, né? Vem um sofrimento. E a gente diz, poxa, mas que Deus é esse que me pune? Que Deus é esse que atende o outro e não me atende? Que Deus é esse que os maus prosperam e eu não prospero? E aí eu começo um processo de rebelião. E aí eu me afasto de Deus. Quarto relacionamento equivocado é quando eu começo
a ter uma postura hipócrita. Eu falo de Deus, eu canto para Deus, eu louvo a Deus, eu faço todos os rituais para Deus. É a história do fariseu e do publicano, né? Eu vou lá e o fariseu diz, olha, Senhor, eu dei o dízimo, eu fiz isso, fiz isso, o que, isso o que, e eu mereço o reino dos céus. E o publicano está lá atrás, Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu pequei. No final, o fariseu vai para baixo, o publicano vai para cima. E aí no meio se encontra e pergunta, por que tu vai para cima? Porque tu estava mentindo para Deus. É a história dos beatos e dos benditos, né? Há uma diferença entre os beatos e os benditos. Os beatos, eles é só da boca para fora. Os benditos não, eles fazem. E por último, tem o relacionamento preconceituoso, que às vezes a gente termina julgando a fé dos outros, né? Achando que só a nossa salva, que só a nossa é certa. Tipo assim, colocando Deus numa caixinha exclusiva para a gente. E isso nos afasta de Deus. Ainda esses dias, eu sou psicólogo, estava atendendo uma paciente, e ela morava em Brasília, foi para uma outra cidade, e ela começou a ter transtorno de pânico aqui e iniciou o tratamento psicológico e psiquiátrico com medicação. Chegou lá, a família dela era toda evangélica. E aí a família dela disse, não, nós vamos te batizar e tu não vai precisar tomar remédio, não para de tomar remédio. Beleza. Ela parou de tomar remédio. O que aconteceu? O pânico voltou. E aí ela me liga. Né? E aí eu disse para ela, olha, você acredita em Deus? Ela disse, acredito. Eu disse, você concorda que Deus é onipotente, onipresente? Concordo. Eu disse, se ele é onipotente, onipresente, você acha que ele só está num lugar? Ou ele está em vários lugares? Ou ele está de várias formas? Inclusive na ciência. Você acha que a ciência foi feita só pelos homens? Né? Então, assim, às vezes a gente tem esses preconceitos e começa a personalizar, né? Customizar a nossa fé, a nossa relação com Deus. E aí começa a segregar, que isso é um problema da humanidade, né? Que já teve aí várias guerras santas e tudo mais, nessa história de que eu sou representante de Deus, eu falo em nome de Deus, eu isso. E aí você gera um afastamento. Então, esses 5 comportamentos, o indiferente, o autossuficiente, o rebelde, o hipócrita e o preconceituoso, quase sempre, uma hora ou outra, às vezes no nível ou outro, a gente termina fazendo. E aí nós nos afastamos de Deus. E automaticamente a nossa fé também fica vacilante. Entende? Então eu preciso sempre estar me autoanalisando e verificando, primeiro, que Deus é quem comanda, não sou eu. Segundo, a inteligência maior é dele, não é a minha. Terceiro, ele é justo e bom. Ele não é cruel, ele não é vingativo, ele não castiga. Pelo contrário, o plano dele é de amor e de evolução. Agora, eu que sou ignorante e ainda um aprendiz, preciso, né, me submeter a todo esse processo. Preciso confiar. Não importa o que eu tiver de passar, mas eu preciso confiar. Eu, quando entro no avião, eu rezo para Deus. Eu digo, falo meu anjo da guarda, digo, nós vamos fazer um voo aqui, se der, faz com que a gente chegue todo mundo lá, beleza, né, tranquilo e tal. Mas se não der, se tiver algum problema, faz com que eu segure na mão de Deus e não solte, porque eu sei que na mão dele eu estou seguro em qualquer canto. Então eu me coloco sempre das duas formas, né? Não apenas pedindo só o que a gente quer. Eu acho que esse também é o equívoco do pedir e obtereis, que dificulta o relacionamento com Deus. Corretíssimo, corretíssimo, mestre Pedro. Inclusive, a intelectualidade faz parte do nosso processo evolutivo junto com a nossa moral e o nosso desenvolver espiritual. Então, a pergunta é o seguinte: como o conhecimento e o estudo ampliam a fé na prática? Aí entra o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo enorme lá para a gente que fala sobre a fé raciocinada, né? Que eu acho que é um dos grandes quebras de paradigma que a doutrina traz, porque eu não vou falar das outras religiões, porque eu não tenho um conhecimento tão profundo como o do Espiritismo, mas dá a sensação de que as outras religiões ainda se apoiam muito em dogmas, né? Até porque o seu corpo doutrinário termina ainda sendo muito alegórico, né? Usa muito sentido de figura de linguagem, ainda como Cristo fazia através das parábolas e tudo mais. E tem interpretações
que chega num ponto e aí, tipo assim, ah, mas isso aqui, não, isso aqui é mistério de Deus, né? Isso aqui Deus vai resolver. E a doutrina vem alargando esses conhecimentos, né? Ela vem trazendo, inclusive, com o Pentateuco aí, as 5 obras, um material vastíssimo. E o desdobramento do Pentateuco com a nossa literatura espírita, né? Também muito vasta. Os espíritos o tempo todo estão passando informações para a gente. E justamente para quê? Para que a gente tenha uma fé raciocinada, né? Para que a gente comece a entender pelo menos parte de todo esse processo, até porque os próprios espíritos falaram que nós não temos condições de receber tudo, porque nós não temos cérebro, nós não temos experiência para perceber tudo, né? Porém, é extremamente necessário que o conhecimento seja estabelecido. Para que, e aí o Evangelho fala, para que a nossa fé seja inabalável sob quaisquer condição, né? Porque sem o conhecimento, aí fica realmente muito difícil. Eu tive um episódio ano passado, algumas pessoas eu comento nas palestras, minha irmã, em outubro do ano passado, desencarnou de câncer. E entre o diagnóstico dela e a morte foram 6 meses, só que o primeiro diagnóstico, o primeiro prognóstico dela era que ia ser tranquila. Ela começou identificando um câncer de estômago e que ia fazer a cirurgia, né, as quimio e tudo mais, e que ela tinha um prognóstico, a literatura dizia que ela tinha um prognóstico muito bom. Só que quando ela foi fazer a cirurgia do estômago, apareceu um câncer do cérebro. Caramba. E aí o prognóstico era de 6 meses a 1 ano, e durou 3 semanas, entre o diagnóstico do cérebro até o desencarne dela. E aí, por que eu estou falando isso? Porque foi um momento muito difícil, eu tinha uma ligação, tenho, né, uma ligação muito, muito próxima com ela, e sem a fé raciocinada, eu não conseguiria sustentar. Eu não conseguiria passar pelo que eu passei. Entendeu? Nem eu, nem minha família. Porque são situações que você... A vida dá um cavalo de pau, né? Ela gira assim contigo e diz, agora bora para outro canto. Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento, né? Não só o conhecimento doutrinário, mas o conhecimento científico, o conhecimento social, o conhecimento de maneira geral, porque quanto mais a gente entende dos mecanismos que a vida nos oferece, melhor fica a nossa fé, né? Não é só, eu tenho que ler a doutrina espírita, tem muita coisa, o código moral da doutrina, ela vem esmiuçando tudo, né? Joana, então, desmiuça que a gente tem que buscar dicionário, porque ela usa palavras, né? O Hamed também traz muito grande, a irmã de Fux, enfim, André Luiz, todos esses grandes colaboradores aí para a gente que vem trazendo muita informação. E isso vai nos alimentando. Só que tem um detalhe. Se eu não estabeleço uma correlação com a prática, isso fica estéril. Né? Isso fica estéril. Por quê? Porque eu fico no campo das ideias. E eu preciso experimentar. É por isso que a bandeira da caridade ela é um pilar da nossa doutrina. Quando os espíritos falam da caridade, é porque, através da caridade, eu vou ter experiências espirituais, emocionais e cognitivas que vão reforçar toda essa teoria que a gente lê nos livros. É através da caridade que eu vou desenvolvendo tudo isso. Mas o conhecimento é fundamental. Correto, correto. Inclusive, a caridade é uma transferência do nosso amor. É uma prática do amor, né? Uhum. Então, vamos juntar tudo isso. A pergunta é, qual a relação, vamos dizer assim, vamos botar a congruência ou a integridade do pensamento, do sentimento e o comportamento com o conceito da fé prática? O que você me diz? Então, lembra que a gente falou que a fé teórica ela se dá a nível de pensamento, né? Que vai gerar um sentimento e que tem que se derivar num comportamento. Porque senão eu fico incongruente. Só que aqui cabe ressaltar uma coisa. Às vezes eu falo com algumas pessoas, seja paciente ou não, e aí eu falo sobre a questão da caridade, de você fazer, e a pessoa diz assim, pô, Paulo, mas eu ainda não tenho assim, esse sentimento, esse amor, né? E tal. Então, se eu for, eu vou forçado. Eu digo, mas é forçado mesmo. Porque a gente não vira santo
para depois começar a fazer a fé prática, não. A gente vai, como diz o outro, a gente vai trocar o pneu do carro ele andando, né? Então, assim, eu preciso buscar uma integridade, como você falou, um alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo em algumas palestras. Eu estou no Espiritismo já tem 30 anos, mais ou menos. E desde o início, por ter essa capacidade de comunicação, eu sempre, né, dei palestras e às vezes coordenava reuniões e tudo, e ia tocando o barco. E muitas pessoas chegavam para mim e agradeciam. E eu dizia, ó, não sou eu, são os espíritos. Mas, enfim, muitas pessoas me elogiavam, falavam isso e aquilo. Só que, junto com isso, a minha vida pessoal, eu ainda não conseguia estabelecer. Teoricamente, eu sabia. Eu passava para as pessoas, os espíritos utilizavam os meus conhecimentos teóricos, me intuíam, eu ia passando e as pessoas iam se beneficiando. Mas eu não conseguia colocar em prática ainda. Então, por exemplo, muitas das vezes eu chegava em casa e o pessoal dizia assim, no dia que te conhecerem como tu é aqui, talvez não vão mais te ouvir lá no centro espírita. E aquilo batia forte porque era verdade. Né? Existia uma incongruência. Eu era muito querido fora e não era tão querido dentro de casa, não. E aí eu ficava, né, às vezes, chateado, dizia, caramba, quando é que eu vou começar? Quando é que eu vou conseguir fazer isso? Então, hoje já melhorou mais um pouco. Pararam de falar isso lá em casa. Ainda não estão dizendo que eu sou bonzinho, não. Mas já pararam de dizer que eu falo uma coisa e faço outra. Então a gente vai nivelando isso aos poucos. Por que eu estou dizendo isso é importante? Porque às vezes as pessoas começam a fazer e elas não dão conta, e a gente não vai dar conta no início. Por quê? Eu sempre falo isso. Fazer o bem não é fácil para a gente. Por quê? Porque nós somos espíritos medianos. Nós não somos espíritos superiores. Os espíritos superiores, é graça eles fazerem o bem, porque eles já estão aí, há muito tempo, eles já desenvolveram. Eles já têm cátedras de fazer o bem. Nós não. Eu vou falar por mim, não vou generalizar, mas eu acho que até poucas vidas atrás eu estava matando, roubando, estuprando, enganando. Hoje eu parei de fazer isso. Mas agora que eu estou começando a entender e a ver que Cristo é bom, que Deus é bom, que fazer caridade é bom, né? Que eu não preciso ficar somente através dos prazeres, só do meu ego. Agora que eu estou entendendo, eu estou começando aos poucos. Mas volta e meia eu topo com gente que já está muito mais lá na frente. Mas tudo bem, o Evangelho diz que se a gente olhar para baixo, tem gente ruim. Se olhar para cima, tem gente boa. Então é para a gente ir. Sempre vai ter, né? Na escala evolutiva, gente mais abaixo, gente mais acima. Então, assim, é importante que você entenda que você tem que começar. É a questão do grão de mostarda. Começa com grão de mostarda. Começa fazendo de pouquinho. Reformando de pouquinho. Acreditando de pouquinho. Daqui a pouco isso vai crescendo dentro de você. Quando eu falo isso, eu me lembro do filme A Lista de Schindler, que conta a história de Schindler, né, que começa um empresário na época lá do Holocausto, e ele começa a ajudar algumas pessoas, alguns judeus, de maneira muito despretensiosa. E isso se avoluma, a espiritualidade utiliza ele para resgatar várias vidas. E quando ele toma conhecimento do que ele fez, uma das últimas cenas do filme, para mim, é mais fantástico. Ele pega um anel dele, se não me engano, de casamento, um anel que ele tinha muito valioso, e ele começa a chorar. E aí diz, por que você está chorando? Ele disse, porque eu poderia ter transformado esse anel em várias outras vidas que eu poderia salvar. Ou seja, ele começou de maneira muito simples, despretensiosa, e o espírito de serviço, a fé dele, foi incorporando, foi se apropriando da consciência, do corpo, do sentimento dele, a partir do momento em que ele se transformou efetivamente numa pessoa caridosa, altruísta e empática. É assim que acontece conosco. Então, se você está começando, mas eu não tenho isso, eu sei, é difícil mesmo, mas vá, entendeu? Busque praticar. Isso é o mais importante. Exatamente, Pedro. Inclusive, nós temos que sempre entender que a espiritualidade amiga, quando você se põe a fazer o trabalho do bem, a espiritualidade está sempre lhe acompanhando, está sempre lhe blindando das situações que podem, de repente, vir a ocorrer.
mas a assistência é muito grande. Aí nos traz a nossa próxima pergunta: se a entrega da minha vida e a mente aberta em relação à providência divina ajudam na prática da minha fé? Completamente. Até porque, por exemplo, agora nós falamos sobre conhecimento. Eu não adquiro conhecimentos novos se eu não tiver a mente aberta. Se eu tiver uma mente rígida, fechada, eu vou ficar sempre só naquilo. Eu não vou evoluir. Correto? Então eu preciso ter a mente aberta. E o conceito de mente aberta não significa você ficar volúvel às suas convicções. Você pode ter um corpo de convicções e ir aprimorando. E tendo novos conhecimentos e fazendo as interseções. Entendeu? Então a mente aberta é fundamental. Principalmente por quê? Porque nós estamos aprendendo. Nós ainda não dominamos o que a gente precisa em termos de amor. Né? Então eu preciso sempre estar com a mente aberta. A entrega da minha vida, ela é fundamental, principalmente do ponto de vista sistêmico. E aí a doutrina espírita, ela vem numa amplitude assim fantástica de consciência quando ela diz, olha, tu veio daqui, tu nasceu simples e ignorante, tu tem um pai, que é a inteligência primária, né? Inteligência absoluta de tudo, causa de todas as coisas, e tu tens um plano de evolução de amor. E tu tem várias ferramentas, várias circunstâncias e pessoas que vão te ajudar nesse processo. Tu tem leis absolutamente incorruptíveis, divinas, que vão te proteger. Tu tens um fluxo de energia do universo que passa por nós o tempo todo. Que se tu recebe e doa, tu entra no fluxo. Tu não vai contra o fluxo. O problema é que as pessoas querem ir contra o fluxo. Elas querem pegar o máximo que elas puderem e juntar para si dizer, não, isso aqui é meu, deixa eu guardar. Não guarde, meu irmão. Libera. Recebe a luz e libera a luz. Manda para frente. Que aí você vai estar sempre, né, no fluxo. E essa entrega, principalmente, de maneira prática, é o quê? É uma construção de que não importa o que aconteça, Deus vai sempre estar cuidando da gente, cuidando do planeta. Isso faz com que a gente pare de se amedrontar, sabe? De conflitar, de querer controlar. O que eu tenho que fazer é o melhor que eu posso de mim. Mas eu também, às vezes, tenho que me auto-perdoar, porque eu não consigo fazer ainda o que a minha teoria me diz. Eu preciso perdoar os outros, porque cada um também está no nível evolutivo. Eu preciso compreender os conflitos e as dificuldades como as escolhas sistêmicas que eu fiz lá atrás, que estão tudo interligadas com a minha vida de hoje, que vai estar interligada com a minha vida da frente, porque eu sou um ser imortal. Então, esse conceito de entrega, ele tem que estar baseado nessa ecologia divina, que é um plano de amor, né? Que a gente precisa. Eu preciso me entregar, eu preciso confiar. Eu tenho duas filhas, uma de 23 e 27. Quando minhas filhas começaram a sair, minha mulher é mais ansiosa que o meu hoje, graças a Deus, já melhorou. E aí ficava muito preocupado. E aí eu também ficava preocupado. Aí um dia eu me percebi não dormindo. Minha filha saía de noite, eu não dormia. Eu disse, rapaz, que diabo é isso? Eu vi minha mãe a vida inteira não dormindo. Você acabando por causa disso, eu digo, não, isso está errado. Né? Isso está errado. Até porque não sou eu que controlo minhas filhas. Minhas filhas, antes de nascerem, tinham um cabra chamado Anjo da Guarda que estava do lado dela. Quando ela foi para o útero da minha mulher, o Anjo da Guarda estava lá. Quando ela saiu, o Anjo da Guarda está aqui. Quando ela morreu, o Anjo da Guarda vai. O Anjo da Guarda fica o tempo todo. Caba bom é o Anjo da Guarda, eu vou te contar. Um dia eu vou ser o Anjo da Guarda. E aí eu comecei a ficar preocupado com isso e tal, não sei o que. Aí uma noite eu acordei e eu tenho uma relação muito consciente com o meu anjo guardião, sabe? Ele não conversa comigo o tempo todo, não, porque ele não perde tempo com besteira. Ele só chega na hora certa, no momento certo, e fala o que tem que falar e vai embora. E aí, nesse dia, ele chegou, eu não sou médico de ver nem nada, não. Eu venho na minha cabeça. Aí ele chegou e, mentalmente, ele disse, o que você está fazendo acordar? Eu disse, eu estou preocupado. Ele disse, mas preocupado por quê? Eu digo, da minha filha de ter acidente, estupro, de não sei o quê. Aí comecei a catastrofizar tudo, né? Ele virou para mim e disse assim, você já não conhece as leis? Eu disse, conheço, mas eu estou preocupado. Ele disse, mas você não sabe como é que funcionam as leis de Deus? Você não sabe como é que Deus, né, se desenvolve? Você acha que a sua preocupação vai mudar o roteiro
né, das provações e das expiações da sua filha? Ou é o comportamento da sua filha diante da vida que pode determinar ou flexibilizar isso? E aí ele começou, né? Porque quando ele vem, ele vai... E aí no final eu fiquei pianinho, eu disse, tá bom, eu vou dormir. E dormi. Entreguei. Isso tem... Minha filha mais velha tem 27 anos, isso já tem uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu comecei a entregar. Sabe? Eu comecei a entregar e confiar e dizer assim... E aí tem um detalhe. Eu comecei a confiar e entregar, e aí quando eu acordava no outro dia, ela estava lá em casa, e aí eu agradecia. Eu dizia, obrigado, Senhor. Porque tu cuidou dela. Não fui eu. Foi tu, as guardião, tuas leis. Entendeu? Porque também, às vezes, a gente faz um esforço para entregar, mas a gente esquece de agradecer. E é importante. Correto. Né? Porque se tem tudo isso, eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer. Todas as vezes que acontece algum problema e tudo mais, por exemplo, essa minha filha, também há uns 8 anos atrás, ela estava chegando em casa, a gente mora ali na 416 Sul, e o cara chegou com uma árvore de brinquedo e mandou ela sair e levar o carro. Ela saiu do carro e tal, ficou agoniada. E aí eu estava aqui no consultório, minha mulher me ligou. Eu falei, Paulo, vem para cá. Disse que foi. Acabou de acontecer isso assim. Eu perguntei, como é que ela tá? Ela disse, não, ela tá bem. Eu digo, beleza. Eu desliguei, fiz uma prece e agradeci. E fiquei extremamente feliz. Exatamente. Isso é fé prática, entendeu, Benji? Exatamente. A gente precisa se posicionar diante dessa providência. Eu preciso me comportar diante dessa providência de maneira prática, do início ao fim. Isso vai nos trazendo. Se tu perguntar para mim, Pedro Paulo, tu não tem medo, às vezes tu não tem insegurança? Tenho. Vários. Várias situações do dia a dia vão, né? Às vezes eu fico apreensivo com uma coisa ou com outra, mas aí eu me lembro de tudo isso que nós estamos falando aqui. E aí eu sossego. Sabe? Eu faço uma oração, vou ouvir uma música, eu tiro foco disso, né? Porque a gente tem uma pressão muito grande, a gente está vivendo um momento de transformação. E isso impacta todos nós. Nós não somos robô, não somos pedra. Mas é um exercício constante, sabe? Entre você ir para um polo de descrença, de desesperança, de desespero, e para um polo de crença, de gratidão, de segurança, de disposição para continuar crescendo, sendo instrumento. É esse processo. Então, Pedro, como você colocou, na realidade, nós sabermos trabalhar com essas duas relações. Nós temos a nossa relação com a divindade, mas ainda somos muito arraizados na materialidade. Então, para a gente conseguir desenvolver a fé, nós temos essa pergunta: a relação entre o meu conceito de vida futura versus o conceito da vida material determina a qualidade e a intensidade da prática da fé, ou seja, da minha fé? Ela tem uma relação inversamente proporcional. Ou seja, de maneira simples, quanto mais materialista eu for, menos espiritualista eu vou ser. E vice-versa. Quanto mais espiritualizado eu for, menos materializado eu vou ser. Só que, como você falou bem, a gente precisa equilibrar isso. Né? Porque nós estamos na matéria, nós vivemos sobre várias situações, várias pressões, várias possibilidades. Nós temos o esquecimento do véu do passado, que é, né, o véu do esquecimento do passado, que é uma forma da gente ficar tranquilo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que vai ter ali na esquina. Tá? Mas eu tenho que ter essa continuidade da vida futura que Jesus traz para a gente. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, por exemplo, às vezes eu sofro porque eu sou pobre e eu queria ser rico. Quantas vezes tu já foi rico? Quantas vidas tu já teve rico? Eu sonho porque eu queria ser médico e eu sou gari. Quantas vezes tu já foi médico? Eu sonho porque eu queria conhecer a Europa, porque não sei o quê. Quantas vezes tu já viveu em vários lugares do mundo inteiro? Isso é uma concepção mais ampla, entende? E aí eu trago a vida material. Isso não quer dizer, então eu vou me contentar ser pobre, vou contentar ser gari. Não tem nada disso. Mas é uma forma de você entender que, às vezes, a experiência que você está tendo, ela é muito necessária. Que as dificuldades que a gente enfrenta são bênçãos para a gente desenvolver as competências espirituais que a gente tanto almeja, que a gente olha nos espíritos superiores.
Como é que eu vou ter paciência se eu não tenho alguém para me encher o saco? Como é que eu vou ter tolerância se eu não tiver alguém para eu tolerar? Como é que eu vou ter a capacidade de perdoar se eu não tiver alguém para me ofender? Como é que eu vou ser altruísta e caridoso se eu não tiver alguém para eu servir? Que precise. Né? Então, assim, é preciso que eu compreenda essa vida futura. Que eu compreenda que nós estamos, sim, aqui de passagem. Que a morte não é o final. Que as pessoas que desencarnam simplesmente estão mais ali na frente. Daqui a pouco, provavelmente, a gente vai se encontrar. Ou elas voltando para o nosso seio familiar, ou a gente encontrando elas no plano espiritual. Que os laços, eles não se quebram. Os laços, eles são eternos, principalmente quando há sentimentos verdadeiros. Que sim, há um sofrimento diante da morte, da separação física, mas muito mais por uma questão cultural, tanto que existem povos que não sofrem como a gente sofre quando alguém morre. Né? É uma outra concepção. Então, e de entender que esse transitar de lá e cá, da vida material e espiritual, ele é um processo necessário. Ele é um refazimento, ele é um ponto de refazimento para todos nós, ele é pedagógico. Imagina se um tirano, um espírito extremamente cruel, nunca pudesse morrer, nunca pudesse refazer, né? Ter outra oportunidade. Como é que ele iria fazer? Então, assim, eu acho que Jesus, para mim, está na vida futura, mas também está na vida presente, Com sabe? certeza. E eu tento todos os dias ter esse pensamento. E outra coisa, esse processo evolutivo que a gente vive, ele necessita da minha prática. Ele necessita de eu meter a mão na massa, sabe? Tanto coletivamente como individualmente, para que eu também me amplie, né? Para que eu também me desenvolva, para que eu me sinta parte dessa legião de ceareiros das luzes que Jesus capitaneia e que Deus oferece isso para a gente. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer qualquer trabalho espiritual, é como se eu fizesse parte de um time muito forte, sabe? De um time muito, muito consciente e que o resultado sempre é positivo. Sempre. Exatamente, Pedro. É muito interessante essa correlação que você colocou, que todas as nossas ações são provenientes de atitudes nossas no passado, Sim. né? E para que a gente possa aprender hoje, nesta encarnação que nos foi dada, nos foi brindadas para nós, como de nós possamos entender o nosso comportamento para com os outros. Porque a gente traz essa pergunta agora, como entra a lei da ação e reação, pode me ajudar a desenvolver uma fé prática? Sim. Naquela conversa do meu anjo da guarda sobre a minha filha, teve uma hora que ele virou para mim e disse assim: não se preocupe com todas essas tapas, preocupações, né? Catastrofizando a vida dela, né? Que poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo. Ele virou para mim e disse: não se preocupe, porque a lei de ação e reação também está sobre ela. Se ela não fez nada para merecer passar por isso, ela não vai passar, independentemente da sua preocupação. E assim somos todos nós. É óbvio, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter prudência, eu não estou dizendo que a gente, às vezes, né, não fique receoso de um perigo imediato. Isso é importante. Mas eu preciso entender que tudo está encadeado. Não tem aleatoriedade, não tem bala perdida, não tem sorte e azar, não existe isso. O que existe é cada vez mais, se a gente planta abacaxi, a gente colhe abacaxi. Se eu planto banana, eu colho banana. Não adianta eu ficar plantando banana e ficar com medo que eu vou colher abacaxi. Eu não vou colher abacaxi. Né? Ah, Pedro, mas às vezes eu não sei o que eu fiz no passado, se eu fiz muita coisa errada, aí pode vir alguma coisa. Se tiver de vir, vai vir. Se você tiver de passar e aprender por isso, você vai ter que aprender. E aí tenta aquela história, eu seguro na mão de Deus, eu vou.
Mas se não tiver de vir, e se eu começar a construir um comportamento cada vez maior pautado no bem, não vai vir. E aí a fé se pragmatiza, entendeu? Se aplica. Eu não preciso ficar desesperado. O meu desespero, às vezes, é em função dos meus fantasmas. Às vezes não é nem dos meus resgates, porque eu já resgatei, eu já passei, né? Então, essa questão de causa e efeito, ela tem uma ligação total com a fé prática, até porque sem esse processo e sem a reencarnação, aí não tem fé prática que se sustente. Porque eu vou ficar de acordo com a aleatoriedade, com a sorte ou com o azar, como diz o capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre a causa das aflições, sobre a incúria, não tem. Entende? Então, eu preciso ter. É aí que entra essa visão sistêmica de tudo que a doutrina nos traz, né? E a lei de causa e efeito ela é fundamental para isso. Da mesma forma como eu posso ficar vacilante na minha fé, na minha crença, porque pode acontecer alguma coisa, né? Porque tem o capeta, o demônio, sei lá o quê, eu posso também me posicionar diferente, de dizer assim, então a lei de causa e efeito ela diz o seguinte: se eu plantar uma coisa, eu colho aquilo. Então eu começo a plantar bem agora. Eu começo a fazer o melhor que eu posso agora. Porque isso vai me gerar uma condição favorável lá na frente. Exatamente. Você acabou de falar em visão sistêmica. É justamente isso que nós temos que compreender. Faz parte do nosso processo evolutivo e já está descrito, né, no nosso processo reencarnatório, porque a gente já vem do passado tentando melhorar as nossas reações e através da prática da caridade, da prática da nossa fé, né, junto ao plano espiritual, nos traz essa pergunta: a visão sistêmica de evolução espiritual e do plano de Deus para mim me ajuda a botar a minha fé na prática? Sim, porque existe a lei do progresso, né? Nós estamos dentro da lei do progresso. Não tem jeito. Você pode ficar sentado na estrada, birrento, dizendo não vou, não vou, não vou, vou fazer o mal, não acredito em Deus, não acredito em nada nisso, é baboseiro. Meu irmão, fique lá. Vai ter uma hora que vai vir um tsunami e vai te empurrar. E tu vai cair em algum local lá que tu vai mudar a tua ideia. Entendeu? Aí entra a questão do fluxo que eu falei do universo. Você pode até ficar resistindo, segurando. Tem uma hora que o fluxo vai te levar. Ou você surfa na onda do fluxo. Pô, eu já sei, o fluxo ele sai de lá, vem para cá. Então o que eu faço? Eu vou para lá. Que aí é exatamente esse processo da evolução. Se eu sei que o universo conspira para o bem e para o aprimoramento contínuo, para a evolução, em todas as dimensões, material, mental, emocional, perispiritual, energética, então eu me posiciono disso. Por exemplo, um dos processos sistêmicos é o quê? Ser honesto. Se você for honesto, se você estiver do lado da verdade, a verdade vai sempre te proteger. Se você estiver do lado da mentira, não dá. Aí a gente fica preocupado, né? Porque o mundo não é assim. As leis espirituais funcionam assim, mas o mundo ainda não. O mundo ainda fica cheio de mentira para poder idealizar uma situação. Nós estamos aí agora com esse problema nas redes sociais, né? Só se mostra o lado bom. E aí fica todo mundo achando que a vida de todo mundo é boa, e não tem nada disso. O consultório está cheio. Eu sei aqui o que acontece por trás do Instagram, por trás do Facebook, eu sei. Quando as pessoas chegam aqui, abrem os porões das almas delas. Só que, se eu estiver do lado da verdade, e é o que eu sempre falo aqui, você vai estar no fluxo da vida. Você vai estar nesse processo de evolução. E aí a gente tem as nossas escolhas, né? Entre o conforto material e a construção de um caráter, eu tenho que escolher. Né? O que eu vou querer? Se eu for para o conforto material, beleza, eu vou ter isso. É a minha recompensa. Se eu for para a construção do caráter, eu vou para o outro lado. Então, essa visão aí de evolução e tudo mais é exatamente nesse sentido. Eu estou nesse processo. E isso alimenta a minha consciência para eu ter uma fé cada vez mais prática, no sentido da minha reforma e da minha disponibilidade para servir, para ajudar a reforma dos meus irmãos. Porque eu não consigo também dar aquilo que eu não tenho. Essa história de querer salvar o mundo e não me salvar, não funciona. Eu tenho que primeiro cuidar de mim. Isso não é egoísmo.
Isso é sensatez. A fé prática, ela começa dentro de mim. E através de mim, ela vai atuar nos outros. Perfeito, mestre Pedro. Nosso tempo já está acabando. É Acabou? tão Foi rápido? rápido, mas Rápido. eu gostaria que você colocasse as últimas suas considerações para após você já fazer a nossa prece de encerramento. Mas eu gostaria de saber como é que a gente então pode nos preparar para que a gente faça esse exercício da fé daqui por diante, Pedro. Eu acho que a gratidão, ela ajuda muito a gente, sabe? A gratidão, ela é um mecanismo, tipo quando a gente assina um contrato, e aí lá ele diz assim, depois de um ano, se as partes estiverem concordando, esse contrato se renova automaticamente. A gratidão é isso, é essa cláusula, sabe? Deus está me oferecendo algo. Eu estou concordando com isso, eu estou grato. Então, novas oportunidades se renovam, sempre. Esse ano, eu sei que para muitos está sendo muito difícil, né? Eu não tive nenhuma situação de perca próxima na família, tive de amigos em relação à Covid e tudo mais, né, de desencarne, mas de maneira geral, eu acho que, não sei, posso estar sendo falso, modesto, mas eu acho que eu consegui experimentar um pouco da fé prática diante de todos os desafios e oportunidades que esse ano colocou para a gente. E eu sou muito grato, sabe? Sou muito grato. E como que a gente deve se colocar nesse sentido? Não tem nada que a vida nos oferece que não seja para o nosso bem. Nada. A gente sabe que coletivamente sempre tem esses processos, a lei de destruição e a lei de progresso, elas andam juntas. É a tal da tempestade e da bonança, né? Nós estamos passando por um momento de tempestade que é necessário para dissipar uma série de paradigmas equivocados e nocivos que a gente vem mantendo coletivamente. E sempre tem oportunidades. Sempre. Sempre. Né? Eu acho que essa é a visão que a gente sempre tem que ter. Esse ano foi um ano de oportunidades, independentemente da dor que cada um sentiu, olhe lá nos detalhes, tem oportunidades. Foram movimentados, né, alguns fatores da sua vida. E que Deus é bom. Eu sempre falo isso, eu gosto dessa frase, é curta, para mim ela é fundamental. Deus é bom. Deus é bom. Né? Deus cuida da gente. Deus está no controle de tudo, não tem nada errado. Né? Nós aqui caminhamos, nossa evolução ela é lenta mesmo, entre tentativas de erros e acertos, mas Deus é bom e está cuidando da gente. Acho que é isso. Perfeito. Então, nós vamos agradecer aqui a participação do nosso irmão Pedro Paulo, inaugurando as transmissões de domingo às 10h30 da manhã, aqui na nossa Casa Fraterna Sementes de Luz. Pedimos para você encerrar com a sua prece, por favor. Ok. Então, assim como nós iniciamos, né, nos conectando com Deus, nosso grande Pai de amor e luz e bondade, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade em que todos nós, inclusive eu, podemos refletir sobre todos os assuntos, todos os temas que foram colocados. E que essa luz que tu emites sempre, sempre, através de várias portas, de várias pessoas, a gente possa sempre estar conectado a essa energia, a essa oportunidade que é a vida, que é a reencarnação. Que essa luz possa se conectar à mente e corações de cada um que está nos assistindo. E que cada um seja multiplicador dessa luz nos seus lares, junto a seus familiares, amigos. E que dessa forma a gente faça uma corrente muito forte para que se amplie para todos que estão sentindo muita dor, muita angústia, muito desespero, muita solidão, possa acalentar o coração dos nossos irmãos e dos nossos também. A Ti, Jesus, a Ti, Mãe Santíssima, muito obrigado pela governança do nosso planeta. E aos incansáveis anjos guardiões e os tarefeiros do Cristo, da Mãe Santíssima, muito obrigado. Muito obrigado por essa doutrina que foi nos ofertada e que nos consola sempre. Que eu possa ser digno de continuar praticando a minha fé em tudo isso, em todo esse plano de amor e de bênção para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.